Momento da pregação no ar, Bruno G, edição de número 95, São Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10. Vamos falar acerca da ressurreição de Cristo. Leamos o texto sagrado. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, contá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos salto. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Então, estamos diante do cumprimento de mais algumas profecias. O cumprimento da obra do Senhor, ou a sua completude, que foi a ressurreição. Jesus foi condenado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Houve a ressurreição, retornou a viver, porque Deus, como diz no cântico que fez após ter recebido a dádiva de Deus, de dar à luz um filho, a Samuel, Ana, Deus dá a vida e tira a vida e toma para si e retorna a dar a hora que quer. E é de fato, Jesus ressurgiu, porque assim Deus queria. E assim Deus quer que todos no futuro também sejam ressuscitados. Para isso temos que ter simplesmente fé, porque pela fé seremos salvos. Jesus, então, no início da semana, no domingo, fora ressuscitado. Maria Madalena, que depois de ter sido livre da condenação, do apedrejamento por Jesus, era uma devota, uma discípula de Cristo. Maria, que viu Jesus ressuscitando o seu irmão, que possivelmente Jesus teria expulsado demônios dela, que foi a mulher pelo qual ela acabou ficando marcada na história ao ungí-lo. Ambas mulheres foram ao sepulcro levar especiarias, levar flores, enfim, como de praxe. Porque não tem pecado algum a pessoa ir visitar um túmulo, não tem pecado algum levar lá um buquê de flores ou limpar o túmulo. O pecado tem é no culto aos ídolos, aos deuses pagãos, aos espíritos que, segundo algumas crendices e até religiões pagãs, chegam a afirmar que aparece no dia de finados, no dia 2 de novembro, ou dia 1º, na véspera, enfim. Não é para acreditar nisso, não é para cultuar isso como se fosse algo divino. Agora, visitar não tem problema algum, até é uma recomendação. Claro que não é literalmente, mas serve também. Quando Salomão chega a dizer que é melhor nós estarmos indo na casa do luto do que na casa de festas. E quando chegaram ali, eis que houvera um grande terremoto, puderam contemplar. E o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra.
estava sentado sobre a mesma. E o aspecto do anjo que fez isso, que interviu, era como de um relâmpago, e seu vestido branquinho, clarinho como uma neve. E os guardas, ressabiados com medo daquele anjo, ficaram pasmos, atônitos, assombrados, como se estivessem mortos, pálidos. O que adiantou esguardar? Querendo Deus, acontece o imponderável, o extraordinário, o impossível. Como Deus abriu os cárceres quando Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Quando Deus, de fato, fez maravilhas também nesse sentido no passado, abrindo o Mar Vermelho, enfim. Pode o homem tentar impedir, mas querendo Deus, não há quem impeça. Queria Deus que Jesus fosse ressuscitado como prova vivo, para aumento da fé dos discípulos, para o início da grande obra da igreja primitiva, para eles estarem mais unidos, serem unânimes, ficando em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, porque a partir daí surgiria a igreja. Foi o que aconteceu. Então era necessário Jesus ser ressuscitado. Ele tinha um papel, uma função, ao se aparecer, ao ficar 40 dias e 40 noites na terra, aparecendo para os discípulos no caminho de Emaús, aparecendo para São Tomé, que teve que tocar em Jesus para ver se era verdade. Aqui não é relatado por São Mateus, nos outros evangelistas é relatado isto. Jesus comeu inclusive peixe. Veja que a ressurreição de Jesus foi até com o corpo, entre aspas, corruptível, porque se ele fosse simplesmente espírito, foi o que ele deu de resposta para São Tomé. Ele não simplesmente comia o peixe. Ele não simplesmente comia o peixe, né? Porque um espírito não pode comer peixe ou pão, qualquer comida humana. E aí há uma divergência, tanto no caso na ressurreição de Lázaro, que seria a catalepsia. No caso de Lázaro, até pode ser entre aspas, que a catalepsia é uma patologia que faz com que o ser humano ele fique dormindo e simule como se estivesse morto, mas não está, e de uma hora para outra ele ressurge. Isso poderia ter ocorrido com Lázaro, porque não teve uma morte extrema. Agora com Jesus é complicado, né? Porque de fato ele morreu, expirou, porque ele sofreu, porque ele foi pregado no madeiro. Ele sofreu de tudo quanto é forma. Inclusive São Tomé tocou nas mãos furadas de Jesus, tocou no corpo de Jesus todo debilitado, ressuscitado. As marcas de Cristo ali estavam. Então, com Jesus, esse estado cataléptico, vamos colocar assim, ou de catalepsia, não acontece. Catalepsia, para quem não sabe, é o estado no qual o paciente conserva seus membros em uma posição que foi dada por terceiros, surge com certos problemas mentais e graves e se inscreve num quadro de esquizofrenia, em que também não há contrações, embora os músculos se apresentam mais ou menos como se estivessem rígidos. A pessoa fica o tempo todo consciente e quem passa por ela pode ficar horas nessa situação. Ocorre determinadas doenças nervosas, debilidade mental, histeria, intoxicação e alcoolismo. A pessoa realmente parece que está morta e não está. Recordar inclusive o relato, o testemunho da minha avó quando ela esteve na UTI em estado muito grave, que ela estava acometida da doença chamada leucemia, em que fazer uma transfusão de sangue. Ela foi realmente praticamente apagada da sua casa até o hospital, e lá ela já entrou na unidade de terapia intensiva, UTI, totalmente apagada. E ela, depois que saiu do coma, ela me contou que ela ouvia tudinho.
Ela ouviu os médicos dizendo, ó, óbito, óbito. Ela entrou em óbito, ela está em óbito. E ela não estava em óbito, estava consciente. Estava escutando eles falar isso. Olha, interessante, né? Isso pode acontecer, sim. Mas no caso de Jesus é impensado, porque mas ele levou golpes na cabeça, pode ter atrapalhado na sua mente, enfim. Foi uma morte cruel, meus caros. Não foi simplesmente uma batidinha na cabeça, nada. Possivelmente, como nós vimos, ele morreu com seu coração rasgado. Ou seja, ele teve mais do que um infarto. Ele teve seu corpo dilacerado, praticamente. Por dentro, enfim. Imagina as lanças transpassando sobre ele. Que os céticos sempre querem procurar algum pretexto, alguma motivação para desconsiderar a verdade, para menosprezar o fato real, o milagre, né? Para desmerecer, para dizer que não é de Deus, que é coisa do acaso. E quando acontece algo que ele não tem como explicar, não, é coisa do acaso, é inexplicável, né? Não é Deus. Ele sempre tem uma outra argumentação. Então nós temos que fugir um pouco disso. Até o apóstolo Paulo chega a falar a respeito, dizendo para nós cuidar da tal ciência que nos afasta da fé. Não que a ciência é má, porque tem cientistas que são cristãos, acabaram sendo por conta da ciência, porque foram procurando, pesquisando e viram que no fundo, ou no final das coisas, de contas, de fato, Deus existe. Agora existe aqueles que são certos que se valem, inclusive, da ciência e até com seus pensamentos céticos interferem na ciência ou procuram ela como, de fato, embasamento para ratificar os seus pensamentos acerca da espiritualidade, do pós-morte, melhor dizendo, e de outras coisas nesse sentido, transcendentais, inexplicáveis. Então o anjo respondeu, disse às mulheres, não tem mais medo, porque o que buscais Jesus, que foi crucificado, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e ver do lugar onde o Senhor jazia. Os anjos mostraram que Jesus não estava mais ali. Interessante. Que Jesus não foi, como na próxima mensagem nós vamos falar, tirado, né, do sepulcro. Seu corpo foi furtado. E mesmo que fosse furtado, o que ele estaria fazendo com seus discípulos vindo da Silva, né? Ah, não, era outro Jesus. Ah, é uma mentira. Mentira é quando você não quer aceitar a verdade e inverte tudo, né? Isso é mentira. É a verdade invertida. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Então aí nós temos as primeiras evangelistas, discípulas, as mulheres, rompendo com todo o preconceito que tinha na lei mosaica, que elas não poderiam falar, estar ou ter até mesmo um sacerdócio, entre aspas. Em Cristo Jesus elas podem, de alguma maneira, aí, propagar o evangelho, falar do amor do Senhor, pregar, curar, ser discípula do Senhor, cooperar na obra, etc. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis. E Jesus tinha dito que ele iria a Galiléia, de fato se cumpriu. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saíram elas tão apressadamente, ou estarrecidas, do sepulcro, e foram ao encontro do Senhor Jesus. Aqui é falado uma palavra presurosamente, exatamente a pessoa que tem muita pressa, apressado, né? Acho que esse contexto bíblico das narrativas, enfim, na Almeida, às vezes são um pouco complicados, usam palavras de uma norma ultra culta e que dificulta às vezes que tem que procurar o auxílio do dicionário. Por que não colocar apressadamente? Aí saem então elas apressadamente do sepulcro com temor, porque de fato aconteceu o que Jesus tinha dito, não era uma mentira, um mito, e grande alegria. Aí aumenta a fé 1000%, porque de fato ocorre aquilo que estava predito, e isso realmente aumenta a fé, porque a pior coisa é você ficar esperando uma coisa que não acontece, uma promessa que nunca se cumpre ou que nunca é de fato realizada, cumprida. Isso gera uma angústia, um sofrimento. Quando ela se cumpre, então é alegria ao extremo. Correram anunciar aos discípulos.
Indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. E agora o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E ele subiu aos céus e veio o Paráclito Divino, o Espírito Santo, para nos dar a direção, convencer o homem e a mulher do pecado. Então disse Jesus: não tem mais, ide a dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glórias e honras ao nome do Senhor. Vamos crer na ressurreição dos mortos. Vamos crer na palavra do Senhor, porque isso vai acontecer conosco. Veremos os nossos entes queridos que já partiram para o Senhor. Veremos os santos do passado, os profetas, os apóstolos. Veremos a face do Senhor como ela é. Aleluia. Por isso, meus caros, tememos ao Senhor, porque é o princípio de toda a sabedoria. Por isso, meus caros, sejamos precavidos, guardando a coroa. Por isso, sejamos diligentes, cuidadosos da nossa salvação, nossa vida, praticamos o bem, amamos o próximo a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, porque a recompensa é maravilhosa. De fato, o salário da justiça não é a morte, é o dom gratuito, é a vida com abundância, como o Senhor Jesus mesmo disse: eu vos dou a vida e a vida com abundância, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso aceitamos a sua verdade, aceitamos a sua doutrina, dada no amor, e semeamos o bem. E semeamos as obras do Espírito, para andarmos em Espírito com o Senhor, para sermos santos, para sermos justificados naquele dia que virá. Não sabemos, podemos passar pela morte, podemos ser arrebatados. Agora o dia, a hora que haverá o arrebatamento, também não sabemos. O que é necessário ser feito é nos prepararmos, porque exatamente como aconteceu com Jesus, que Ele ressuscitou, nós, se não formos arrebatados, seremos ressuscitados. Então, devemos até nos preparar para a morte, para a passagem dessa vida para outra. Porque quem está em Cristo não morre com a morte física aí. Deu, né? Ele passa dessa vida para outra, tem vida e vida eterna. Que Deus os abençoe. Fale mais ao vosso coração nesse sentido. Paz.